Olá, sejam bem-vindos à Esquina da Cultura comigo, Marta Correia, toda terça-feira às 13 horas, aqui pela sua bcctelevisão.com. Acesse a nossa programação e estaciona aqui no Esquina da Cultura, onde tudo acontece, as maiores manifestações culturais, e às vezes a gente até mostra outros assuntos aqui para vocês. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, afinal, estamos para o mundo. Pois é, e hoje temos pauta de teatro hoje aqui. Tenho a honra de receber Antônio Salvador. Seja bem-vindo à Esquina da Cultura. Boa tarde, Marta. Muito obrigado por estar no programa de vocês aqui e poder falar um pouco do nosso trabalho. Maravilha, mas antes de falarmos do espetáculo Arigós, Bandeira Espinha de Peixe, Cara de Gato, vamos falar um pouquinho de você, Antônio. Você é ator ou é só diretor? Como que surgiu o teatro na sua vida? Eu sou ator, muito mais ator do que diretor. Essa talvez seja a primeira direção, né, profissional, assim. Sou professor de teatro há muitos anos, assim, né. Atualmente eu estou na gerência artística e pedagógica de artes cênicas aqui do Conservatório de Tatuí. Ok. E eu comecei a fazer teatro cedo, né? Acho que com 13 anos. Eu sou do Mato Grosso do Sul. E aí, teatro amador. E na sequência, eu vim para São Paulo, vim estudar, vim fazer Unicamp. E aí, eu me formei como ator. Trabalhei muitos anos, né, em São Paulo como ator. E faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou aqui em Tatuí. Bacana. Podemos dizer, então, que você é um homem que vive de teatro. Olha que privilégio. É um direito, né? Um direito. E às vezes se torna privilégio, mas eu vivo do teatro, graças a Deus, desde aos deuses aí, desde que me formei na universidade, sim. Ora como ator, como diretor agora, né? Ora como professor de teatro, como pesquisador. Também sou mestrando da área de artes cênicas, de pedagogia teatral. Então, estou nessa área aí faz um tempo. Maravilha. E você também é um dos fundadores da Companhia Mundo Rodar? Não sou um dos fundadores. Os fundadores da Mundo Rodar são a Juliana Pardo e o Alício Amaral. Assim, é um ator e uma atriz, né, pesquisadores profundos, assim, né, de tradições brasileiras, tradições cênicas, e eles me convidaram para dirigir esse trabalho deles. É um trabalho que é um ponto de mudança na trajetória da companhia, né, que até então eles o Nordeste brasileiro, né, tradições do Nordeste, especificamente o cavalo marinho da zona da Mata Pernambucana, e este é um momento que eles também fazem uma migração artística para o universo amazônico. E aí, por eu ter realizado outros trabalhos também com essa afinidade, eles me chamaram para colaborar nesse trabalho aqui. Maravilha. E o espetáculo Arigós, Bandeira Espinha de Peixe, Cara de Gato. Arigós, queria que você explicasse para o nosso internauta, para o nosso espectador, o que quer dizer esse nome e por que o espetáculo é batizado com esse título. A Juliana e o Alício, quando resolveram, né, fazer o espetáculo, né, eles se depararam com uma notícia, com um fato histórico brasileiro de uma migração em massa, de uma migração nordestina em massa para a Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial para a extração do látex. Foi uma chamada do governo brasileiro chamando pessoas para que se instalassem na Amazônia para a extração do látex e faziam a propaganda de que essas pessoas seriam soldados que lutariam na guerra, apesar de não saírem do Brasil, como se fossem os pracinhas brasileiros, né? Seriam soldados da borracha. Então teve esse chamamento aí. Então essa migração em massa gerou esse apelido ali na região amazônica dessas pessoas de arigós. Arigós é um pássaro brasileiro, um pássaro migratório. Esse é um apelido, vamos dizer assim, pejorativo, inclusive. Esses são os arigós que vieram se instalar na Amazônia, né, durante a Segunda Guerra. É um fato muito curioso, porque essas pessoas foram negligenciadas, abandonadas pelo governo. Foi um genocídio que aconteceu, porque elas trabalharam 1, no máximo 2 anos ali e foram esquecidas.
a gente tem um registro de 60 mil pessoas que foram para a Amazônia, 60 mil nordestinos, 30 mil pessoas morreram até o final da Segunda Guerra Mundial. A gente tem esse registro, né? Então é um genocídio que a gente não conhece, que a gente não tem notícia, a gente quase não estuda isso na escola. Então eles eram apelidados de arigós. Entendi. E iam para extrair a borracha da seringueira, né, que tem o nome científico de Héveas brasiliensis, é isso? Exatamente. E que coisa, né? Está parecendo com o que está acontecendo atualmente com os Yanomami? Parece muito o que está acontecendo com os Yanomami, com o que acontece com os Guarani Kaiowá, e com o que acontece com vários povos, né? Com os vários povos indígenas, vários povos ribeirinhos, que são desinstalados dos seus lugares, com o que aconteceu em Altamira, né? Então, é uma história que precisa ser contada, ela tem uma atualidade e urgência que se refaz e se atualiza constantemente. Assim. Esse espetáculo era para ter estreado no Centro Cultural São Paulo em 2020, 4 dias depois que foi instaurada a quarentena, né, da pandemia do Covid. A gente estava tirando o cenário da sala de ensaio e levando para o Centro Cultural, e aí tudo foi interrompido. Quando a gente retornou agora, a gente se perguntou, será que esse espetáculo ainda tem sentido? E a gente não teve dúvida nenhuma, está aí, né, esse fato aí que você descreveu, para comprovar. E vocês chegaram, só saindo um pouquinho do espetáculo, vocês chegaram a fazer algum espetáculo durante a pandemia? Ou esse novo formato de um teatro mais audiovisual vocês não chegaram a fazer, a companhia de vocês, essa companhia? Sim, tem uma versão do Arigós feita em vídeo, né? Tem uma versão que, como todos os grupos, nós somos obrigados também, os trabalhos, a fazer essa conversão, essa tradução do trabalho em vídeo. Um dos responsáveis por esse trabalho, quem dirigiu esse trabalho em vídeo, foi o cineasta Igor Boy. Então, ele fez um ato para cada ato do espetáculo, né? Do que a gente chama de bandeira, espinha de peixe e cara de gato. Então, a gente tem esses atos disponíveis no YouTube, no canal da companhia, Mundo Rodar, e também no site da companhia. Olha que bacana. Que bom que vocês também levaram para as pessoas, né, para nós que estávamos ali trancados, espetáculos através da tecnologia que a gente tem hoje, que isso é possível. Que bacana. E o texto do espetáculo é todo baseado na obra de Euclides da Cunha, nos escritos de Euclides, né, que são super interessantes. É Exato. isso? O Euclides da Cunha, né, mais conhecido assim, né, louvado pela publicação dos Sertões, que é uma obra magna assim sobre a Guerra de Canudos, principalmente o sertão brasileiro, né, porque é dividido em terra, guerra, luta, né? Ele fez esse livro que é um ícone na literatura brasileira, mas pouquíssima gente sabe da obra dele dedicada à Amazônia. Depois que ele fez os Sertões, ele tinha um projeto de fazer uma obra equivalente com a Amazônia, né? Ele foi, viajou, fez muita pesquisa de campo, mas ele morreu antes da publicação, antes de terminar. Então é uma obra inacabada. São várias crônicas e vários escritos que se dividiram em alguns livros, né? 2 deles são A Margem da História e Um Paraíso Perdido, de 1904. Então, boa parte do espetáculo, Arigós, Bandeira, Espinho de Peixe e Cara de Gato, se utiliza desses textos, de algumas crônicas, sobretudo Judas Asverus, que é uma crônica dele, onde ele diz a saída de malhação de Judas, num seringal na Amazônia, com um aspecto muito peculiar e muito inusual, quando você vê uma malhação de Judas, né? Essa dramaturgia toda ela é organizada pelo Murilo de Paula, que é o dramaturgo do espetáculo. Então, não tem só Euclides da Cunha no espetáculo, né? Boa parte é Euclides, mas a outra grande parte e a organização de tudo é do Murilo de Paula, um outro dramaturgo do interior de São Paulo, que hoje mora em Brasília. Que maravilha. E aí vocês trazem toda essa, contam a história através desse espetáculo, né, o Arigós, em 3 partes. Por que isso? Só para contextualizar as pessoas sobre o que foi o ciclo da borracha naquela época? Ou não, ou tem mais alguma coisa por trás disso?
O grande fato que inspirou o espetáculo é a história dos soldados da borracha, né? Esquecido ali no meio da floresta durante a Segunda Guerra Mundial. Pra você ter uma ideia, tem relatos de que nos anos 70, alguns desses soldados e soldadas não sabiam e não tinham a notícia de que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado, né? De Ok. tão absurdo e desproporcional que é o fato do esquecimento e do abandono do governo brasileiro. Mas a pesquisa foi avançando e a gente descobriu um outro grande ciclo da borracha, que foi o retratado pelo Euclides da Cunha, né? O da Segunda Guerra Mundial era o segundo ciclo. O Euclides da Cunha retratou o primeiro ciclo da borracha, no final do século XIX, começo do século XX. E os textos que ele deixa para a gente sobre esse primeiro ciclo são muito impressionantes. E a gente falou, não tem como não trazer isso à cena, não colocar esses textos em cena. E a gente foi vendo que o espetáculo foi se dividindo em primeiro ciclo, segundo ciclo, e um terceiro momento, que é a vida dessas pessoas hoje na Amazônia, dos descendentes dos soldados da borracha, que hoje é a comunidade ribeirinha, né? Que é a comunidade descendente de indígenas e nordestinos que vivem hoje lá e que vivem um outro tipo de extrativismo, né? Que você pode dizer, eles estão aclimatados, eles estão hoje sujeitas da floresta, não mais explorados ou exploradas, escravizados como foram no passado. É claro que isso ainda tem, né? A gente tem, mas não necessariamente com a borracha. Então a gente pensou que era muito importante retratar 3 momentos. Um momento bem histórico, bem quase pictórico, assim, imaginário. O Euclides fala muito, né, do que se imagina da Amazônia, onde a gente tinha poucos registros até visuais. É o primeiro ciclo. O segundo ciclo, que é o da guerra em si. E esse terceiro momento, que é da aclimatação da vida dessas pessoas hoje, que são sujeitos amazônicos, não tem como dizer não. O espetáculo não fala disso cronologicamente, de cada parte, mas ele tem 3 partes, né, poéticas, que a gente chamou de bandeira, espinha de peixe e cara de gato, que é a descrição dos grafismos que a faca, né, que corta a seringueira para escorrer o látex faz, né? Então eles chamam de, quando você corta de cima para baixo, de um lado só, chama de bandeira, quando abre aqui tem cara de gato, e ao contrário, parece o desenho de uma espinha de peixe. A gente achou esses nomes bastante poéticos, artísticos e inspiradores para nomear essas 3 fases do espetáculo. Muito bacana. Que bacana isso. E outra coisa que vocês trazem, né, nesse espetáculo, outro elemento é a música, que tem trilha composta exclusivamente para o espetáculo, a peça. E quem fez essa parte? A direção musical do espetáculo é do Alício Amaral, que é um dos atores e um dos idealizadores do espetáculo, junto com a Juliana Pardo, que são os fundadores da companhia, né? Tem uma banda ao vivo em cena. Então, todo o espetáculo é pontuado com música ao vivo. É uma música muito impressionante, que mescla elementos de tradição nordestina e tradição amazônica, assim como elementos indígenas. E música contemporânea amazônica também, né? Como carimbó, guitarrada, essas coisas todas. Tem 2 grandes músicos em cenas também, além do Alício e da Juliana. Temos a Amanda e o Henrique Menezes. A Amanda Martins, estou esquecendo o sobrenome dela. Amanda Martins e o Henrique Menezes, que são 2 outros grandes músicos. Então, é muito impressionante a execução da música em cena. Tem uma banda. Inclusive, tem 2 instrumentos que são instrumentos de lá, que é o espantacão e o berrador. Exatamente. O espantacão é um elemento muito impressionante e muito cênico, que está no programa do espetáculo, né? Quando eles chegaram, né, o Alice e a Ju fizeram 2 viagens de campo muito grandes, assim, né? Uma pelo Xingu, Altamira, Riozinho do Anfrísio, foram 18 comunidades no Pará, né? E mais outras comunidades no Acre, né? Comunidades, reservas ambientais, né, de extração do látex. E eles encontraram no Acre esse instrumento que é o espantacão, que é uma cruz, né, quase metade do tamanho de uma pessoa, que tem uma caixa no meio, com um instrumento percussivo, umas platinelas, e eles tocam ela, socando ela no chão, batendo, e ela é usada para tocar forró e outras coisas, fazer baile no seringal. A gente olhou para aquilo e falou, nossa, além de ser um instrumento belíssimo,
tem uma cruz, tem algo simbólico aqui, uma cruz que faz festa, uma cruz que dança, e o espetáculo, o instrumento entra em cena, e é muito impressionante esse momento também, além do berrador, que é um instrumento de sopro, assim. É muito interessante isso mesmo. Eu vou chamar um comercial rapidinho, Antônio, a gente já volta com você e com você também. Só um minuto. Estamos de volta com a Esquina da Cultura hoje com Antônio Salvador, ele que é ator e está conversando com a gente aqui sobre o espetáculo Arigós, que é muito interessante, né? Baseado na obra de Euclides da Cunha, nos textos de Euclides, né? Arigós, espinha de peixe, é um nome compridão, né? Bandeira, espinha de peixe, cara de gato. Que são as 3 partes da peça, né? Que essa peça é dividida em 3 partes para contextualizar os espectadores sobre o ciclo da borracha, que foi muito importante na história aqui do Brasil e, infelizmente, devido ao abandono do governo, né? Que fez esse chamamento para as pessoas extraírem o látex das seringueiras e depois abandonou todo mundo, né? Praticamente. Mas a gente tem notícias também, ou vocês nessa pesquisa que fizeram, de pessoas também que ganharam dinheiro, que se deram bem com esse ciclo. Opa! Esses são senhores, né? As senhoras, os seringalistas, né? Os donos dos seringais, né? Uhum. Então é importante dizer que sempre quando tem uma tragédia dessa, tem alguém ganhando dinheiro. Claro. Então, com certeza, na exploração e na escravização de muita gente, teve muita gente que se enriqueceu e ganhou dinheiro. Mas é importante dizer como isso se transformou também. É importante dizer da figura do Chico Mendes, né? Do ambientalista seringueiro que foi assassinado aí, né? E que hoje está na memória de quando se fala da seringa, de quando se fala da extração do látex. Por que ele está na memória? Não só porque ele foi um herói e morreu disso, porque ele pensou uma nova maneira de extrativismo da borracha, né? Porque ele foi um ambientalista muito importante e essa nova maneira fundou muitas reservas, onde famílias puderam viver de forma ecologicamente saudável, vamos pensar assim, da extração do látex. Ok. Essas comunidades hoje existem, estão instaladas na Amazônia e formam diversas reservas, assim, né? Então, várias famílias destes ciclos hoje são sujeitas amazônicas, como eu já disse ali atrás. A gente vai mostrar agora, Antônio, um pouquinho algumas fotos do espetáculo, aí você vai narrando para a gente aí. Vamos lá. Olha aí. É uma cena, né, onde 2 pessoas estão conversando sobre uma imagem que elas viram que é muito estranha. E elas vão, no decorrer do tempo, percebendo que é um indígena que estava confundido com um látex que estava defumado, enrolado em si mesmo. São as pelas de látex, que é a maneira com que o látex é transportado depois de queimado, né? Então ele foi esquecido sozinho no lugar. Essa pessoa mascarada, né, que é a Juliana Pardo, que é uma das atrizes e idealizadoras do trabalho, é uma imagem do Judas Asveros, que é uma crônica do Euclides da Cunha, que fala sobre como os seringueiros malham a si mesmos numa imagem que eles fazem do Judas. A gente tem muita imagem do Judas no Sábado de Aleluia, que é fazer alguém que a gente quer bater, malhar, um político. Eles faziam a figura de si mesmos. É um Judas invertido.
Essa é Maravilha. outra imagem aí do Alício numa cena de exacerbação e cansaço na lida com o látex, né? Esses dois fios é um elástico. E o cenário do espetáculo tem todo um seringal que é feito com látex, que entra e sai de cena, assim, do urdimento. É muito bonito isso. Que lindo. Tem esses instrumentos que é a poronga, que é uma lanterna, né, com querosene, porque eles saem muito cedo, assim, de madrugada, 3 da manhã, 4 para amanhecer, então eles precisam iluminar o espaço dentro da floresta, nas estradas de seringa. A travessia das pelas, onde eles estão aí suspensos, né, a gente vê 2 cilindros, assim, de borracha. Uhum. Então, eram levadas pelo rio, né, pelo rio adentro. Tem vários momentos aí, cena de migração. É um espetáculo muito dançado. A Juliana e o Alício são exímios dançarinos, exímios músicos e ator, né, e a atriz. São artistas múltiplos, multiartistas, assim, né, além do Rodrigo Reis, da Amanda Martins e do Henrique Menezes, né. Eles dois, que são idealizadores do trabalho, são exímios dançarinos. É um espetáculo onde você vê muita dança, muita música e um trabalho também com a literatura do Euclides da Cunha, assim, um espetáculo bastante, que exige muito dos intérpretes, e é muito bonito de ver. E a reação do povo deve ser maravilhosa também, né? A gente tem muitos relatos aí. A gente está na segunda semana do espetáculo, eles falam, como é que vocês levantaram tudo isso dessa maneira? Os atores têm muito trabalho em cena, então a gente tem tido uma boa recepção, assim, tem sido muito legal. Que maravilha. A gente está chegando ao final do programa. Eu queria que você convidasse as pessoas e desse o serviço para a gente. Qual o local, horário, dias, preço de ingresso? Legal. O espetáculo é super acessível, é gratuito. Ele está localizado no centro de São Paulo, no Centro Cultural São Paulo, na estação Vergueiro de metrô. Está em cartaz de quinta a domingo, de quinta a sábado, às 9 horas da noite, e no domingo, às 20, às 8 horas. Né? Os ingressos são gratuitos e distribuídos com 1 hora de antecedência. Ele está no porão do Centro Cultural, uma sala muito, muito linda, Sala Demar Guerra. São só 60 lugares, é um espetáculo bastante intimista, assim. Então tem que chegar com 1 hora de antecedência, estamos nas 2 últimas semanas, até o dia 12 de fevereiro, né? Então tem 8 sessões ainda, então chegando com 1 hora e meia de antecedência você consegue entrar. Então venham todos e todes aí, que a gente vai receber vocês com muito entusiasmo. Que maravilha. Gratuito ainda, pessoal. Isso é muito legal, né? A gente poder assistir um espetáculo desse porte, com uma pesquisa tão maravilhosa, baseado no Euclides da Cunha, um grande literário, enfim. Parabéns a vocês, parabéns, Antônio, a todo o elenco, ao diretor, enfim. E que esse espetáculo possa viajar. Tem essa pretensão? Com certeza, a gente quer muito levar o espetáculo também, além do interior do estado de São Paulo, né, e outras capitais, mas sobretudo para o norte do país, né? Eu acho que pode ter um diálogo diferente com essas comunidades, né, devolver o espetáculo para esse lugar de onde ele é inspirado, assim. É importantíssimo dizer que esse espetáculo foi construído com o apoio do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, né? Ok. Então, tem isso, Sim. que é um apoio muito importante, é uma lei muito importante municipal, que é modelo para o país e para outros países. Então é importante dizer, é dinheiro público, por isso é gratuito, e direito de todo mundo de assistir aí, de graça. Tá aí, é um direito, uma política pública, né, que volta para a sociedade em termos de arte, né, que a gente precisa tanto, né? Ficou mais que provado com a pandemia que a arte nos salva junto com a ciência. Não é mesmo, Antônio? Exatamente. Antônio, eu quero agradecer a sua presença aqui no Esquina da Cultura, te convidar para voltar quantas vezes você desejar, para contar de outros espetáculos maravilhosos que você possa estar aí colocando para a gente, tá? Muito obrigada e mando um beijo aqui do Esquina da Cultura para todo o elenco. E se der, a gente vai estar lá para prestigiar. Muito obrigado, Marta. Eu agradeço a você a abertura, né, de espaço nesse programa tão importante, principalmente nesses tempos agora. E te aguardo lá para ver o espetáculo. E todo mundo que estiver assistindo aí, viu?
Tá bom, então, Antônio. Um forte abraço, merda para vocês e até a próxima. Até. E eu aproveito para despedir de você que esteve conosco mais uma vez aqui no Esquina da Cultura, hoje com pauta de teatro. Recomendamos o espetáculo, que é muito bacana, e espero vocês até a semana que vem, neste mesmo horário, 13 horas, nesta mesma terça-feira, sempre às terças, e depois vocês podem nos ver no YouTube, quando, onde, com quem vocês quiserem. Beijos, boa semana, tchau.